E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que tá todo mundo bem, todo mundo ótimo. Meu nome é Rodrigo Stagmaier, você tá no canal do Rodrigo Stagmaier. Criatividade é tudo, né, pessoal? Tá bom. Então, como bom Lannister, igual do Game of Thrones, estou vindo pagar minhas dívidas. Prometi há um certo tempo atrás que faria uma série de vídeos relacionados à biologia molecular, então este é o primeiro pontapé de uma série de vídeos que vem aí. Então esse é o nosso primeiro vídeo de biologia molecular deste canal. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, curte esse vídeo, se inscreve no canal, lá, clica na sinetinha lá para ser avisado lá quando for acontecer e chegar outro vídeo, você está informado, mas se inscreva no canal aí e dá a força para nós. Qual que é a ideia de hoje do vídeo? É a gente falar sobre reação em cadeia da polimerase, né? Então, o tal do PCR que a gente tanto tem ouvido falar em si. Então, nós vamos falar sobre este item, tá? PCR. A ideia é começarmos a falar do PCR e nos próximos dias nós vamos falando, complementando assuntos. Então, seja bem-vindo e vamos iniciar então o nosso vídeo. Vamos falar sobre reação em cadeia da polimerase. Do meu jeito, mas garanto que é do jeito bem legal. Fica aqui comigo até o final do vídeo e vamos lá. Então, meus caros, minhas caras, meus queridos e as queridas em si, então sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo de biologia molecular. Espero que vocês gostem para que possamos continuar fazendo novos vídeos. Então hoje aqui The Flash, né? Eu gosto da DC, gosto da Marvel, gosto de todo mundo lá. Para mim, quanto mais filme fazer, melhor. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. A ciência tá on, né, gente? A ciência tá on. Vamos lá. Então, pessoas, sejam bem-vindas e bem mais delongas. Vamos iniciar. Então, olha só, reação em cadeia da polimerase. Vou até aumentar aqui o tamanho que eu tô bonito nessa foto, né? Ainda antes da pandemia, cabelinho curtinho, a barba pelo menos um pouco melhor feita, não feita à base de tesoura em casa, né? Então, meu nome é Rodrigo e hoje, no nosso vídeo, vamos falar sobre a bendita PCR. Vamos lá, então, minhas pessoas. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos ver a questão do conceito, né? Vamos para o conceito. Reação em cadeia da polimerase. Reação em cadeia, não é aquela banda que vocês já ouviram falar em algum lugar. Reação em cadeia, segundo os nossos dicionários, é sequência de reações provocadas por um elemento ou grupo de elementos que gera nova reação. Ou seja, é um efeito dominó, um vai com aquela coisa, um puxa o outro, um vai com o outro. Então, uma coisa acontece, que acontece outra, acontece outra. Isso é uma reação em cadeia, vai acontecendo assim. Mas quem é que é responsável por essa reação em cadeia? É uma tal de uma enzima chamada polimerase. É graças a ela, claro que tem um conjunto de fatores e atores que atuam com ela, mas é ela que puxa essa reação em cadeia. Então, temos a polimerase como a protagonista para efetuar o efeito dominó e chegar onde nós queremos, tá? Então, a gente, onde nós queremos chegar, ela vai ser a nossa grande master protagonista de todas, tá? Reação em cadeia da polimerase. Termos conceituais é isso. É uma reação em cadeia desenvolvida por uma polimerase. Óbvio, mas eu queria trazer um pouco do conceito, né? Ideia, de forma geral, assim, bem de forma geral falando, tá? É basicamente a gente pegar nós pensarmos no nosso material genômico. Nosso material genômico, como o nosso, dos vírus, tudo, então, é uma grande sopinha de letras, né? A gente tem adenina, timina, citosina, guanina, se for RNA, tem uracila. Então, tem toda aquela sopinha de letras lá, que é um código de barras gigante que nos identificam, né? Nos identificam. Tudo que
tudo que tem DNA, RNA em si, nós podemos empregar aqui essa técnica, tá? Então, qual que é a ideia? O nosso material genômico, pode ser nosso, pode ser do vírus, pode ser bactéria, do fungo, do caramba 4, né? O ideal, a questão não é pegar todo o santo pedaço, tudo. Pedaço é um pedaço, né? Tudo, o inteiro. A gente quer um pedacinho só. A gente só quer um pedacinho. Inclusive, vamos olhar acá, ó, acá, 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 uma trancadinha. Aqui, ó, aqui temos representação de uma cientista olhando para um pedacinho do material genômico. Porque o que acontece, senhores e senhoras, senhoritos e senhoritas, ladies and gentlemen? A gente só quer um pedacinho. O que acontece? Que acontece? Acontece que quando nós vamos pesquisar nessa tal de PCR, a gente vai procurar um pedacinho do material genômico que identifica aquele bendito ser que estamos pesquisando. Porque todos nós, você, eu, uma bactéria, um vírus, diferentes espécies de fungo, tudo, tem regiões no genoma que só eles têm. Não há em outros. Então, aquele pedacinho, aquela sequência menor lá, é o que identifica ele, é o que torna único ele, vamos dizer assim. Nenhum outro tem. Então, o que acontece? Dentro do PCR, a gente basicamente procura um pedacinho do material genômico que caracteriza ele como único. Então a gente procura aquele pedacinho, porque não adianta nós procurarmos pedaços que tem em tudo que lugar. Então se a gente acha aquele pedaço, a gente vai procurar um pedaço que tem em tudo que lugar, se a gente encontrar de um, a gente não sabe se é dele, se é de outro, se é da onde. Então a gente tem que encontrar um pedaço, a gente tem que encontrar um RG, literalmente, um CPF que seja só dele. Então a gente faz o quê? A gente literalmente vai pegar um pedacinho aqui do material genômico, que é característico dele, e vamos aplicar uma metodologia capaz de multiplicar esse pedacinho de material genômico, tá? Esse pedacinho de material genômico aqui, nós queremos multiplicar. Por isso que nós vamos focar num só. Nós temos metodologias dentro dessa técnica para depois conseguir enxergar esse tal desse pedacinho multiplicado, tá? Então o negócio a ideia é pegar um pedaço do material genômico que seja específico para ele, que só ele tenha, que identifica ele. Então a ideia é pegar esse pedacinho e multiplicar por quanto? Quanto é que vocês apostam? 1000 cópias, será? Eu pego um pedaço e ele multiplica por 1000 no final da técnica? Fala um pouco mais. 100 mil. Fala um pouco mais. Um pouco mais, Anderson? 1 milhão. Fala um pouco mais. É muito mais, gente. O nosso objetivo, então, é multiplicar, amplificar aquela região e nós termos, no final, milhões e milhões, chegar até bilhões de cópias daquele material genômico. Então, a ideia é pegar um pedaço do material genômico restrito a ele, para identificar ele de forma geral, tô falando, tá? De forma bem geral, assim, e amplificar em bilhões de partes ali, caso tenha aquilo que nós estamos procurando, né? Então, vamos lá. Então, a ideia é essa, pegar o material genômico e amplificar, tá? Por quê? É muito mais fácil nós multiplicarmos as coisas para encontrar. Pensa no tamanho do material genômico, tecnicamente falando do número de adenina e timina, que aí é uma quantidade enorme, é bem assim tamanho. Você visualizando teus olhos, tu não consegue ver o material genômico em si, tu não consegue ver uma fita de DNA. Vou olhar aqui, estou vendo a fita e vou ver exatamente o pedacinho da fita. O tamanho não te permite. Entretanto, se eu pegar aquele pedacinho e multiplicar, eu vou conseguir visualizar ele de alguma forma. Mas eu tenho técnicas para visualizar. É tipo aqui onde está o Wally, gente. Isso aqui é clássico. Talvez até as pessoas mais novas, se você for um garoto, uma garota, talvez nem sabe o que é o Wally, mas eu sei. Então tinha o Wally. O Wally tem uma imagenzinha e o Wally está em algum canto dessa imagem. E tu tinha que procurar onde está o Wally. Ele estando assim, eu vou ter uma certa dificuldade de encontrar ele. Mas se eu amplificar ele, se eu multiplicar ele, eu posso muito mais facilmente encontrar ele. Então, olhando assim, cadê o Wally? Eu sei que ele está aqui no meio. Se você encontrar ele,
Diz aí aonde ele está para nós. Diz aí nos comentários, tá? Também. Deixa o teu like e comenta aí onde é que tá o óleo. Então, se eu aplicar PCR no óleo aqui, eu vou multiplicar. Muito mais fácil encontrar dessa maneira que vocês estão vendo, né? O óleo explodiu, tem um monte de cópia. Agora, olha só. Agora eu sei onde é que está o óleo, tá? Então, o óleo está aqui. Então, isso, fazendo uma analogia, é bem isso. Eu vou pegar um pedacinho lá, tecnicamente, é difícil de eu fosse utilizar uma visualização para aquilo, tanto com uma técnica como outra, uma só, mas se eu conseguir multiplicar aquilo, eu consigo aplicar uma forma de conseguir. Ele está lá, então o óleo é isso. Não achei o óleo, o óleo pequeno, não estou achando, mas se eu multiplicar ele, é muito mais fácil para eu enxergar, tá? Lembrando que reação em cadeia da polimerase sempre vai envolver material genômico, como eu disse na ideia, tá? Material genômico em si ali, que a gente utiliza a PCR, é o DNA, tá? Podemos analisar RNA? Podemos, mas aí a gente aplica uma técnica para transformar basicamente em DNA ele para poder utilizar dentro da nossa metodologia. Porque a nossa polimerase, a nossa enzima que a gente vai usar, ela age sobre o DNA para poder fazer a multiplicação dos pães, tá bom? A multiplicar o que a gente quer. Então a gente usa DNA como material genômico da PCR. Muitas às vezes me falam, mas então a biologia molecular, com essas técnicas novas, vem para substituir todo o resto não vai fazer nada, vai precisar mais. Não, gente, por favor, não pensem nisso, tá? A biologia molecular, através dessas técnicas como a PCR, ela vem para ser uma ferramenta de diagnóstico, tá? Ela não é algo que veio substituir os demais. Ela veio para complementar. É mais uma ferramenta que vai ser utilizada para a questão do diagnóstico. Quanto mais nós abrimos as possibilidades, melhor. Então, ela é uma ferramenta, ela não veio para substituir os demais. Ela tem tá tendo uma evolução absurda? Tá ajudando absurdamente? Tá, mas ela sempre vai ser uma ferramenta que, em conjunto com outras técnicas, vai nos auxiliar num diagnóstico correto, tá? Importantíssimo, é uma ferramenta, ela não vem para substituir e tornar as outras técnicas ultrapassadas. A gente precisa sempre de todos estão evoluindo, né? Então tudo é ferramenta para nós, tá? A biologia molecular ela pode ser empregada nas mais diversas áreas, mas basicamente tudo que tem material genético a gente vai poder avaliar de alguma maneira. Essa imagem eu acho linda, encontrei no Google em si, eu acho linda essas letrinhas e tal, maravilhoso. Cada vez mais a biologia molecular tem evoluído, então que sigamos nessa evolução, porque é a ciência que salva vidas, né? A ciência tem que ser respeitada. Basicamente, então, como eu falei antes, né? A gente na PCR, a gente pega um pedacinho do material genômico, que é aquilo que a gente quer investigar que tem lá, que é estritamente aquilo que vai identificar aquela espécie, aquela família, tudo depende do que eu quero procurar, né? Do que eu estou procurando. Eu posso pegar uma região que eu tente amplificar, que seja extremamente específico, uma espécie lá, como eu posso pegar uma questão de uma família, eu posso fazer outros tipos de análise buscando ali a amplificação do material genômico. Tudo depende do objetivo meu, né? Mas basicamente nós somos um código de barras, né? E esse código de barras para cada um é único. A gente tem partes do nosso código de barras, que é o nosso código genético, que é único. Então a gente procura aquelas regiões únicas, né? Aquelas regiões que tem certeza que aquilo vai identificar determinada coisa que eu estou procurando, que possivelmente não vai ser uma análise que vai dar cruzada com outra, que no caso vou procurar uma determinada região, aquela região do genoma, legal. Tá, mas aquela mesma região tem naquela outra espécie, tem lá no outro, tem na outra. Então, como é que eu tenho certeza se aquilo lá que eu encontrei realmente é? Então, por isso que é importantíssimo a gente ter o conhecimento do que a gente está procurando ali. E com essa evolução da questão de sequenciamento de material genômico, tudo a gente tem uma gama enorme de bancos que traz o sequenciamento do material genômico de bactérias, vírus, do próprio ser humano em si. Então, nós temos possibilidades de buscar essas informações. Tem surgido coisas novas? Tem, né? Mas cada vez mais nós temos os bancos mais robustos com essas informações. Então, a gente é uma sopa de letrinha que realmente pode aplicar essa técnica. Não só nós, como para tudo que de doença infecciosa, PCR tem sido utilizado
incrivelmente, tá? Então, a PCR, nossa reação em cadeia da polimerase, quem é que criou essa maravilha? Foi o senhor Kary Mullis em 1983. Se você quer que eu faça um vídeo desse cara falando da vida dele, deixa aí o teu comentário, tá? Comenta aí que quer que aí eu vou pensar, vou ajustar aí, vou começar a montar aí para nós um vídeo sobre o Kary Mullis. Ele em 1983, ele fez para nós, ele que na verdade ele desenvolveu, ele criou essa ideia da PCR, tá? E aí o que acontece, né? Aí eu digo para as pessoas ficarem pensando sobre certas coisas. Porque em 83 ele criou. E aí o que ele fez? Ele enviou, ó, a PCR é a revolução da biologia molecular, gente. Simplesmente existe a biologia molecular antes e depois da PCR, né? Então a PCR é a revolução de tudo que nós sabemos, é o início de tudo. Aí o que aconteceu? Kary Mullis, maravilhoso, enviou o artigo para algumas revistas científicas. Quem? Nature Science, né? Pouca coisa, né? Pouca coisa é bobagem. E aí o que aconteceu? Os editores-chefes pegaram aquele artigo daquela técnica de reação em cadeia polimerase e o que fizeram? Recusaram. Por isso que eu digo para as pessoas, às vezes tu tem aquele teu artigo do teu mestrado, do teu doutorado, da tua graduação, que tu mandou para a revista e tu pensa, meu artigo é bom, bah, demais, eu fiz um trabalho extremamente bom, nunca vão recusar o meu trabalho. Aí de repente vem uma resposta do editor-chefe recusando. O pior ainda é quando recusa e não diz nada, né? Só diz que não aceitou. Quando ainda manda uma resposta, dando uns pitaco, umas ideias, isso podia melhorar, eu acho fantástico, mas quando envia uma resposta, simplesmente não, eu acho bem ruinzinho, né? Chato, né? Mas pensa bem, talvez o teu trabalho não foi aprovado, não porque o trabalho tá ruim, talvez o editor-chefe da revista, os avaliadores da revista não tinham visão de futuro. Olha aqui, Dr. Kary Mullis mandou para lá, eles desmereceram a técnica e depois se tornou o que se tornou. Então, se recusarem, então o artigo não desista, continua, porque pode ser que quem avaliou não tem muito noção das coisas, tá? Então, vai lá, continua, não desista. Aí, 10 anos depois, esse homem à direita que vocês estão vendo, acho que é a direita que vocês estão visualizando, à esquerda de vocês, sei lá, aqui, então nós temos... Opa, passou! Cadê? Tá, não tô conseguindo aqui selecionar, mas aqui, então, Kary Mullis, o carinha da gravatinha ali, né? Em 1993, ele ganhou o prêmio Nobel pela criação dele, pelo desenvolvimento da PCR ali, a descoberta da PCR, gente. Os caras recusaram e 10 anos depois ele ganhou um prêmio Nobel para aquela técnica. Que coisa, não? Mas alguns anos depois, acho que foi 1985, 86, agora não me lembro, um pouquinho depois, um artigo que empregava a técnica do Dr. Kary Mullis foi aprovado, tá? Não foi um artigo sobre a técnica, sim, algo que utilizava a técnica deles, foi aprovado por grandes revistas. Que coisa, não? Mas se vocês forem procurar Kary Mullis na internet, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar esse senhor que descansa em paz, infelizmente ele já faleceu há pouco tempo, mas vocês encontram muitas fotos dele com a coisinha de surf, sem camisa, tudo, né? Ali dançando nu no campo da mente. Então, esse senhor aqui descobriu, patenteou, ganhou dinheiro pra caramba em si, e pode, vai dizer, sonho de qualquer um, tu descobrir um negócio, patentear, ganhar um dinheiro e poder viver, ainda aproveitar a vida, né? Então, eu acho que eu vou fazendo um vídeo sobre esse cara aqui. Então, qualquer coisa que você vai procurar, tu vai ver esse cara, vai ver várias historinhas a respeito dele em si, depois que ele descobriu a PCR, tá? Então, esse carinha aqui sem camisa e com a prancha de surf é o nosso inventor da PCR. Um dia a gente conversa sobre ele. Grande Kary Mullis, palmas para Kary Mullis! Então, gente, continuando aqui, tá? Então, primeiramente, então a gente precisa
para fazer a PCR? A gente precisa de uma enzima DNA polimerase, tá? Também chamada TAC DNA polimerase. A polimerase, para vocês lembrarem, então, no próprio organismo nosso, quando faz a mitose, a gente tem aquela polimerase que ajuda na multiplicação, lá na duplicação do nosso material genômico. Então, a polimerase faz esse mesmo papel. Ele vai ajudar a multiplicar o material genômico, ele vai complementar a fita simples para se tornarem fitas duplas. Então, a nossa enzima que é utilizada, então essa polimerase, ela é responsável pela síntese do DNA que a gente vai querer, de pegar uma cópia, vai transformar em milhões, milhões e milhões, bilhões, tá? Então, graças a elas que vão sintetizando o DNA. Basicamente, é como se fosse uma mitose, mas in vitro, né? É mais ou menos de forma geral. Então, eu consigo amplificar o material genômico in vitro e eu consigo literalmente amplificar qualquer segmento alvo de DNA. A gente chama de molde aquela região que a gente quer utilizar para multiplicar, né? O template, é o molde. E aí, com a ajuda dessa DNA polimerase e de outros atores que a gente vai falar em seguida, nos auxiliam na multiplicação dos pães, na multiplicação desse material genômico. Posso, com essa técnica, multiplicar, amplificar qualquer segmento de DNA. Basta eu ter as ferramentas necessárias, além da DNA polimerase, para, no final, produzir bilhões e bilhões de cópias, tá? Nesse processo da nossa PCR, primeiramente, ela compõe 3 momentos, tá? Ela compõe 3 momentos. Quais seriam esses, basicamente, 3 momentos? Seria processo de desnaturação, anelamento e extensão. O que acontece? No início, meu material genômico que eu estou pesquisando, eu vou fazer um processo de extração de DNA, eu tenho que retirar, né, o DNA do local onde eu quero, né? Vou retirar o material genômico, deixar ele livre ali. Aí o que vai acontecer? Eu quero multiplicar aquela região que eu estou procurando. E aí o que acontece? Primeiramente, se eu estou procurando, vamos dizer que eu vou fazer uma pesquisa para identificar uma determinada região de um vírus de DNA, que é o DNA, o vírus de fita dupla. Então, eu vou ter DNA fita dupla ali. Então, eu vou ter DNA fita dupla. Só que, para a minha enzima se ligar ao DNA, para poder começar a multiplicar, o DNA, eu vou ter que abrir ele, né? Porque a enzima quer complementar alguma coisa. Se eu tenho todas as fitas completinhas, eu não preciso complementar nada, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir essas fitas, tá? Então, eu vou abrir essas fitas, tá? Que nem tá aqui em cima, ó. Vou abrir, então eu vou desnaturar. O que acontece? Primeiro, então, eu exponho essa minha amostra a uma determinada temperatura mais alta. Vamos dizer, 94 graus, por exemplo. Fica ali na onda dos 90 e poucos, 94, 95 graus. Eu começo a abrir essa fita. Com essa temperatura, eu literalmente rompo as pontes de hidrogênio que ligam os nucleotídeos. Lembra? Adenina, timina, citosina, guanina. Eu rompo, eu quebro tudo aqui. Quebrei tudo. Agora eu tenho 2 fitas simples, né? Eu tinha uma fita dupla, tenho 2 fitas simples. Depois, eu baixo a temperatura, eu baixo a temperatura, eu baixo a temperatura, e aí eu vou chegar numa temperatura chamada temperatura de anelamento. Nessa temperatura aqui, é uma temperatura ótima para que primers se anelem. Primers são pequenas sequências de nucleotídeos, óligos, que a gente chama oligonucleotídeos, pequenas sequências que se encaixam numa determinada parte do genoma que eu estou pesquisando. Tipo, voltamos aqui em cima, acho que está dando para ver a parte vermelhinha aqui em cima. Aqui em cima eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma fita inteira, né? E aqui, no caso, fita inteira, perdão, aqui seria um pedaço do que eu quero amplificar, porque isso aqui é muito maior a fita, ela vai se abrir toda. Então, se esse aqui é o pedaço que eu quero amplificar, eu vou fazer iniciadores ou primers que vão pegar nas pontas, tá? Um na ponta de cima, outro na ponta de baixo, que é onde inicia aquela fita que eu quero produzir, tá? Então, vai acontecer, vai baixar a temperatura. Então, aqui embaixo, ó, linkou num, linkou no outro. Eu tenho um par de primers, então eu tenho um que vai se ligar no de cima e outro vai se ligar no de baixo. Ou seja, não vai ser igual os 2 primers na sequência, porque eu tenho aquela questão de os do parear. A adenina pareia com timina, a citosina pareia com guanina. Então, a sequência que vai ter, uma vai parear com o de cima e a sequência de baixo vai parear com o de baixo. Tá, pareou aqui, beleza, legal. Agora eu tenho um pedaço dessa fita simples com um cantinho aqui de dupla, né? Que é o primer mais minha fita simples. Eu vou aumentar um pouco a temperatura, vai chegar aqui a minha enzima, tá? Vai chegar a minha enzima polimerase, que vai se ligar
ali naqueles primers junto com a fita simples e vai começar a estender, ou seja, é o processo de extensão, e aí essa polimerase vai começar a puxar vários nucleotídeos e vai grudando ali, como se fosse umas peças de Lego, encaixando, para eu ter no final desse ciclo aqui, de 1 para 2 fitas, tá? Então, cada vez que eu tenho esse aumento de temperatura baixa, aumenta, é um ciclo. Toda vez que eu tenho a questão de eu abro a fita, anelo o primer, começa a estender, primeiro ciclo acabou. Aí depois, segundo ciclo, volta a aumentar a temperatura e todas aquelas fitas que eu fiz nova, vai todas abrir de novo, vai baixar a temperatura para ligar o primer e vai estender de novo. Então fica nesse processo de desnatura, anela, estende, desnatura, anela, estende. Então esses são os principais elementos, principal jogada que se teve no desenvolvimento desta técnica, tá? O que envolve, então, propriamente a reação? Material genômico, que é o DNA, se for o RNA, a gente tem que fazer uma outra técnica antes para converter para DNA, tá? Então, DNA eu preciso de um buffer, que é um tampão, que é basicamente um meio líquido que proporcione, então, como está aqui na apresentação, um pH legal, um pH ideal, para que, ou, não só um pH, mas todo um meio no qual permita que ocorra todas as reações de amplificação normal. Então, é como se eu mantivesse ali um meio celular, né? Porque eu estou basicamente mimetizando o que acontece durante a mitose. E dentro de uma célula é um meio ideal para que isso ocorra. Então, esse meio líquido, esse tampão, seria como se fosse eu mimetizando esse meio ideal celular para que ocorra a multiplicação, tá? Além disso, eu preciso de magnésio, tá? Magnésio é um cofator para minha enzima polimerase. Eu preciso de nucleotídeos ou deoxinucleotídeos trifosfatos, que são os DNTPs. Não vai surgir por mágica, então tem que colocar adenina, timina, citosina e guanina ali dentro do nosso caldeirãozinho, que seja o nosso tubinho ali. Eu preciso dos primers específicos para aquilo que eu estou procurando. Tu pode mandar fazer, né? Tu procura na literatura, tu pode criar através de bioinformática o teu, tem várias possibilidades, e mandar fazer o primer. E tu tem que ter tua enzima, que é a polimerase que vai se ligar lá na região da ligação do primer com a fita simples do teu material genômico para poder amplificar, precisa de um termociclador para fazer essas diferentes temperaturas. Então, esse é o grande caldeirão de coisas que a gente precisa para desenvolver a reação. Primeira coisa, tá? Lá nos tempos de anos 80, lá antes, eles tinham a enzima polimerase deles, era uma enzima que não era termoestável. Ou seja, toda santa vez que a temperatura aumentava, porque aumentou, rompeu ali, virou 2 fitas, baixou, anelou, aumentou um pouquinho, a enzima vinha, beleza, eu botei ali e já estava misturado. Mas no segundo ciclo, quando voltava a aumentar a temperatura para romper as fitas, a maldita daquela polimerase, ela simplesmente perdia a capacidade de novo de se ligar, ela era inibida, ela praticamente não tinha mais funcionalidade depois que aumentava a temperatura, porque ela perdia a capacidade. E aí era uma desgraça, né? Imagina, tu tendo que a cada ciclo, quando chegasse na parte da enzima, tu tinha que colocar ali a enzima novamente. Então, cada bota a enzima, bota a enzima. Aí, até que, por exemplo, as bactérias lá, por exemplo, no Parque de Yellowstone, encontraram lá na termos aquáticos uma enzima capaz de resistir a altas temperaturas. Maravilha, incrível, cara. Incrível que isso aconteceu, porque aí facilitou. Tu não precisa agora, todo santo ciclo, ficar colocando lá o negócio, né, gente? Não precisa disso ficar. Tu bota lá e tá de boas numa legal, né? Botou lá, deixa lá rolar o negócio. Então, graças a ter encontrado essa bactéria dessa fonte termal, como por exemplo o Parque Nacional de Yellowstone, a termos aquáticas nos possibilitou essa enzima maravilhosa que você fica colocando, né? Então, como eu disse, através do PCR a gente pode amplificar qualquer sequência alvo em si de DNA, qualquer uma, tá? Tecnicamente, qualquer uma a gente consegue amplificar, contando que a gente desenvolva primers específicos para aquela região que a gente está procurando, tá? Então, os primers são os caras que vão localizar, que vão permitir se ligar lá na região que a gente está procurando para possibilitar que a nossa enzima depois dê conta de multiplicar a partir dali. Então, a gente precisa desse primer para fazer essa multiplicação, tá?
Então, precisamos dos primers. Esses oligonucleotídeos são os primers, em média, de 20 a 24 bases. Em média, que eu tô falando, pode ter valores diferentes, tá? O pareamento do primer vai ser, então, com a sequência-alvo que eu estou procurando. E vamos ter, então, pareamento através das pontes de hidrogênio, que fica aqui embaixo. Lembre sempre, adenina liga com timina, citosina liga com guanina, tá? E aqui um exemplo, ó, o primer tá aqui, o template que é o molde que a gente tá aqui, vai se ligar, nós vamos ter a ligação aqui um com o outro, e vai aquela coisa de parear, tá? O C com G, o A com T, G com C, A com T. Se um desses aqui já não combina aqui embaixo, não vai ter a ligação, tá bom? Então tem que encaixar direitinho as peças, encaixou, aí vai vir a polimerase que vai anelar e vai começar todo o processo de multiplicação. Fisher Price, roubei a imagem dele só para relembrar, para reforçar. Cada peça na sua peça, né? Cada peça na sua peça. Ou como falaria eu, patroa as crianças, no episódio, o amendoim no buraco do amendoim, tá bom? Bota o amendoim no buraco do amendoim. Ainda não entendi. Então, adenina e timina, adenina e timina. Citosina e guanina, citosina e guanina, tá? A com T, T com A, C com G, G com C, tá bom? Tá, aqui só tem aqui a questão do adenina e timina ter duas ligações, né, com o hidrogênio, e o citosina e guanina ter três, é um pouquinho mais forte citosina e guanina, tá? Isso que a gente fala mais à frente, outra questão aí que pode ter alguma relação com o resultado, mas é outras coisas lá, vai de tempo real, outras coisas. Mas o importante é que vocês saberem o seguinte, né? Então, peça com peça, tá? Aquilo encaixa com aquilo, esse não encaixa mais os outros. Então, pensar sempre nisso, tá? A polimerização, a ligação, da onde para onde vai a polimerização, que vai a complementação, é sempre o que a Mafalda sempre fala pra gente. Qual que é o sentido da vida, Mafalda? É na direção 5 linha, 3 linha, né? Então é bem isso, é 5 linha, 3 linha. O nosso primer vai se ligar numa ponta de uma fita e na ponta de outra, mas sempre a ordem dessa polimerização vai ser da 5 linha para a 3 linha. Então, a DNA polimerase, a TAC polimerase, ela necessita obrigatoriamente do primer se ligar à fita, para ela poder se ligar. Ela precisa dos DNTPs para ela ficar puxando, né? Ela precisa de magnésio, que é um cofator para estimular ela. E eu preciso do DNA molde, eu preciso, porque eu vou procurar o quê? Não adianta enfiar ela, Não, ela precisa de material genômico, gente. Ela não vai ficar ali parada sem fazer nada. Ela precisa fazer, senão tu botar ali sem material genômico não vai render nada. Ela precisa. Então, basicamente, é a questão do 5 linha 3. Aqui embaixo, de novo, ó, temos um primer com a região alvo em cima e aqui embaixo, primer região alvo. 5 linha, 3 linhas, 5 linha, 3 linhas. Aqui também à direita, aqui temos a imagem, temos o primer ligado, aí vem a polimerase, ó, 5 linha, 3 linhas. E aqui embaixo a polimerase já puxando os DNTPs e complementando a nossa fitinha. Então vamos lá para uma imagem. Essa imagem, esses slides agora que vão aparecer, os nucleotídeozinhos, eu peguei da minha mentora, orientadora. Então, professora Sabrina, estou utilizando de ti o material, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa aqui no material genômico em si. Eu vou pegar um pedaço dele, tá? Vou pegar um pedaço dele como está aqui para vocês. Eu pego aquele pedacinho lá de cima, escolhi uma sequência alvo. Então, aquele fragmento é o alvo que eu quero amplificar, que é específico dele. Beleza. Então, neste momento, o que eu tenho? Neste momento, eu tenho o material genômico normal, tá ligado aos pontos de hidrogênio em si, tá? Primeiramente, aqui, ó, essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, cada cor, eu vou explicar. A parte essa mais clarinha aqui é o local onde o meu primer vai se ligar. Então, os dois flancos aqui clarinhos é onde o primer vai se ligar. E aqui é basicamente o centro que vai ser multiplicado em decorrência aqui do primer se ligar. E a parte mais escura nas pontas é aquela parte que não vai ter amplificação, tá? Então, o que me interessa é que é só a parte aqui do meio, que é a parte restrita ao que eu quero identificar, tá? Então, no início eu tenho a fita desse jeito. Depois, nós vamos, então, expor a minha amostra a uma temperatura mais alta. Então, início do primeiro ciclo. Então, vou ter 94 graus.
tá? Então vou ter 94 graus ali. Ali parece que tá no 94º, mas esqueça. É 94 graus. Ficou desse jeito, na hora eu não tinha visto. 94 graus ali, tá? Então 94 graus, o que aconteceu? Óleo de cima e óleo de baixo. O de baixo aqui já não tem mais as pontes de hidrogênio. Então eu rompi as pontes de hidrogênio. Aqui era uma fita dupla, agora nós temos uma fita simples, tá? Então, a partir do que eu conseguir separar essa fita dupla com duas fitas simples, vamos baixar a temperatura, porque o que eu quero? Eu quero que o primer anele se ligue na região que eu tenho como alvo para depois multiplicar. Então vai vir um primer que vai se ligar num lugar e o primer vai se ligar na outra fita. Então agora temos uma ligação dos primers à região específica que eu estou procurando. A partir de agora vai vir o quê? Vai vir a minha polimerase, que vai se ligar naquela região ali que temos o primer junto com a fita. Então, se ligou em cima e embaixo, e a partir de agora vai começar a amplificar. Então, vai começar a vir os nucleotídeozinhos, vão ser puxados e vão complementar ali, tá? Uma, outra. Não se preocupem que isso não vai demorar, tá bom? 6h30 depois. Talvez um pouquinho. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Aê! Conseguimos! Chegou! Claro que na vida real não demora tanto, porque vai ter muitas milhões dessas cópias aí, né? Então vai deixar lá, em poucas horas tá pronta, tá? Não vai demorar tantos dias assim, tá? Então, ao final desse processo, que agora chegou em polimerase e complementou, eu tenho agora duas fitas ao invés de uma. Então, agora eu tenho o clone, literalmente. Então, eu tenho a metade da original anterior e a outra metade é a nova que foi complementar. Então, agora eu tenho duas fitas. Então, fim do primeiro ciclo, uma molécula originou duas outras, tá? Então, essa aqui, o que é importante a gente saber quando a gente faz essas coisas? Por exemplo, se for a PCR convencional, eu tenho que saber exatamente o número de nucleotídeos que vai amplificar, tá? Isso é importante para depois o próximo passo que a gente chama de eletroforese, ok? Então a gente tem que saber, tá? Então, é assim, ó, a princípio, as sequências que se ligaram ali dos meus primers é para ter anelado somente no DNA específico que eu estou procurando, tá? É para ter anelado lá, caso eu fiz um primer legal, caso eu tenha escolhido, mandado fazer um desenho legal, ele vai se ligar só na região. Claro que sempre tem pode dar alguns probleminhas, eles anelar meio que um com outra coisa e formar uns caras chamados dímero. Mas a gente vai falar lá no vídeo de eletroforese, tá? Então temos essas sequências aqui, que a princípio vão ter anelado e amplificado na região correta, tá? E aí o que acontece? Quanto de DNA eu necessito, por exemplo, para fazer PCR? Muito pouco, gente. Por isso que é a vantagem de fazer essas técnicas molulares. Muito pouco. PCR convencional precisa muito pouco. PCR em tempo real, que a gente vai ver, precisa menos ainda. Mas DNA, preciso de pouco DNA para conseguir encontrar o que eu estou procurando, tá? Vantagem da PCR. Eu trabalho apenas com parte do material geônico. Então, só a parte de interesse, que é aquele pedacinho que eu falei. Eu procuro aquele pedaço, eu amplifico aquele pedaço, aí eu vou usar técnicas para conseguir detectar aquele aumento daquele pedaço. Vai ser uma forma visual, às vezes do olho, às vezes é questão do próprio computador, do software consegue avaliar ali. Temos diferentes formas em si, tá? Mas falando da PCR convencional em si, na PCR convencional, nós vamos ter essa multiplicação. Também na PCR tem bordel, mas tem as suas diferenças. Então, na PCR convencional tem essa multiplicação. O que a PCR convencional em si me diz? O resultado final, tá? Lá no resultado final em si. Ela vai me dizer se a PCR se o resultado é positivo ou negativo. Se tem ou não tem aquilo que eu estou procurando, tá? Se tem o que eu estou procurando, vai formar uma banda. Não é uma banda de rock, de brega, de pop. É uma banda, tá? Não é banda de música, mas a gente vai falar mais pra frente. Vai formar uma banda, tá? Só que essa banda em si ali,
Nem sempre quando forma essa banda quer dizer que anelou naquele lugar que eu achei. Porque a princípio a PCR deu positivo, o primer encontrou onde anelou, né? O primer encontrou onde anelar. Encontrou, será? Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas aí, de repente, tu pega aquela tua amostra negativa lá, tu bota teu negativo também dá uma bandinha. Ele não era para ter dado, né? Mas ele pode. Pode ser que tenha contaminado, pode ser que não. Pode ser que alguma coisa deu ali entre os primers, se anelaram, deu alguma amplificação específica que pode gerar uma banda, tá? Mas no geral apareceu a banda, aí é importante eu fazer uma outra avaliação em sequência que a gente vai falar. Então tem mais avaliações que eu tenho que fazer, não é simplesmente, deu uma banda, é positivo. Deu uma banda porque ocorreu ali a amplificação daquela região, mas eu tenho que avaliar certas coisas para ver se é realmente positivo. Da mesma forma que PCR negativo significa que o primer não anelou? A princípio, sim. A princípio, quer dizer que é negativo aquilo ali. A princípio, é. Mas aí, nessa mesma análise que eu fiz, eu vou olhar para o meu PCR lá, meu controle positivo, e não deu nada. Então, pode ser que, então, meu PCR negativo, então, não dá para ter certeza. Então, eu sou obrigado a fazer outra maldita PCR, bendita ou maldita, dependendo do teu dia que tu tá fazendo negócio, quantas vezes tu repetiu, vai ter ali. Então, PCR positivo, eu sei que o primer anelou, mas temos que fazer uma outra avaliaçãozinha. Não basta olhar, legal, formar uma banda. Tá? A gente tem outra questão lá que tem que avaliar um tamanho, que a gente vai ver depois, tá? E PCR negativo, a princípio o primer não anelou, mas a gente tem que ter certeza que o controle positivo deu ok, tá? Porque aí o que nós vamos avaliar? O tamanho da banda. Quando a gente vai fazer eletroforese, que nós vamos falar no próximo vídeo, tem o tamanho da banda. Avaliar o tamanho da banda, não é banda que nem eu botei aqui, tá? É o tamanho da banda que eu vou avaliar com o meu tamanho da banda do meu controle. E aí, pelo tamanho, eu consigo checar nessa técnica de eletroforese se realmente é aquilo que eu estou procurando, tá? Porque pode ser às vezes que tu forme mais de uma banda, tá? Ou então a banda que formou é uma banda com tamanho bem diferente do tamanho que deveria ser. Então, não é aquilo. Mas se for pensar que se formou banda, algumas pessoas pensam que é positivo, mas nem sempre é. Então, tá bom. Então, lembrar que formou a banda, tem que fazer uma avaliaçãozinha, ver o tamanhozinho, tá? Para ver se realmente é positivo. A gente vai ver também nas outras técnicas e sempre tem que dar uma olhadinha, não confia direto no negócio, tá? Então, checar o tamanho, sim. O tamanho importa? Sim. O tamanho importa da banda. Eu tenho que saber o tamanho. Se é pequeno, se é grande, se é médio, eu tenho que saber o tamanho, porque depois eu tenho que comparar. Tá? Então, depois no final ali da multiplicação, eu vou ter um tamanho de banda de PCR, tá? Então, vou ter todos os fragmentos, a princípio, são do mesmo tamanho, e aí a gente consegue visualizar em um gel de agarose que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, nesse nosso exemplo, 17 par de base o somatório. Então, eu teria que ter uma bandinha com o tamanho de 17 par de base, tá? Eu consigo visualizar isso, eu tenho uma forma de visualizar isso, que é a utilização de algumas ferramentinhas, de alguns controles, de algumas coisinhas, tá? Algumas coisas que vão nos delinear e nos possibilitar saber o tamanho da banda. Então, o tamanho importa, gente, para a gente avaliar depois que a PCR rolar. Então, eu vou ter inicialmente, se eu tiver aquilo que eu estou procurando, então se eu tenho um molde de material genômico, se eu tenho um molde de material genômico inicial, o meu template, quando começar os ciclos, então eu vou começar a multiplicar. Vai lá, desnatura, aumenta a temperatura, desnaturou. Baixou a temperatura, anelou. Aumentou um pouquinho a temperatura, a enzima chegou e estendeu. Então vai começar a multiplicar. O primeiro ciclo tem 2, segundo ciclo tem 4, terceiro ciclo tem 8, e assim vai indo até lá, chegar ao 35º, 40º ciclo, e eu ter bilhões de cópias, tá? Então, a nossa ideia é multiplicar os pães, pegar um pedacinho e multiplicar o máximo que puder. Claro que, gente, não adianta, agora eu vou fazer 200 ciclos para ter certeza. Não, gente. Chega um ponto que não amplifica mais, por N motivos, tá? Então, não vai mais amplificar. Por isso que quando você tem que fazer uma padronização, tu verifica qual é o teu limite de detecção para o teu teste, porque tu tem que verificar com controles, não é simplesmente bota lá, tá? Tu tem que saber se o teu controle, por acaso, consegue detectar
no mínimo 1000 cópias de DNA, 100 cópias de DNA, o que tem? Tem que saber, porque às vezes o teu teste não é tão sensível em si ali, e aí às vezes tu tá dando negativo, não porque não tem, sim porque tem uma quantidade tão baixa que tu não consegue detectar, tá? Então, todo aquele nosso material que a gente falou, né, inicialmente aqui, ó. Então, nossa PCR precisa da polimerase, precisa dos primes, material genômico, magnésio, DNTP, precisa de tampão, precisa de água, DNase e RNase negativa, que a gente mistura também, tá? DNase e RNase, tá? É livre de DNase e RNase, porque, pelo amor de Deus, bota uma água, não bota água da torneira, criatura. Botou água da... Porque as pessoas, meu Deus, não tem uma água aqui, não tem água miliquê. Não bota água da torneira, não ferra tudo, tá? Não coloca isso aí. Usa a água correta, pelo amor de Deus. Então, senhores, então, senhoras, vamos pensar. Vamos pensar num campo aberto, no escuro, de noite, assim, tudo apagado. Aí lá no meio, é um campo de quilômetros. Um Jedi acende o seu sabre de luz. Levanta lá. Dificilmente, depende da tua distância, tu vai ver um pontinho mínimo, mas tu não vai conseguir identificar que maldita coisa, que é aquilo lá. Mas se de repente você conseguir pelo poder, como é que é? Pela força, você consegue multiplicar esses Jedi, os Jedi chegam centenas de milhares com seus sabres de luz. O que vai acontecer? Vai iluminar todo o campo, tu consegue ver que realmente são Jedi. Tá? Então, pensando nessa questão de multiplicação, eu preciso, tá? Por isso que a gente vai ver a questão da eletroforese no próximo vídeo, como é que eu enxergo esse material genômico que foi multiplicado. Então, é necessário a gente multiplicar isso aí, tá? Graças à boa ciência, nós temos então os termocicladores, né, que fazem essas diferenças de temperatura, tá? Aqui são algumas fotinhos de alguns desses termocicladores para PCR convencional, botar o tubinho ali, ele vai aumentar, baixar, aumentar, baixar, aumentar, baixar a temperatura, tá? Basicamente, a cinética da PCR consiste numa fase exponencial, que é aquela fase inicial quando a cada ciclo realmente vai dobrar o número de cópias de material genômico que tu tem. Essa é a fase exponencial. Na fase linear, ele já não está mais conseguindo dobrar exatamente, continua multiplicando, mas não chegar a dobrar. E na fase platô, que é a fase final, é aquela fase na qual simplesmente não importa quantos ciclos mais eu colocar, ele não vai conseguir mais amplificar. Pode ser por problema de já estou usando todas as minhas enzimas, pode ser questão de alguns produtos em decorrência da amplificação, já que não está mais permitindo que o meio seja o ideal para se multiplicar, questão já do consumo dos reagentes que estão misturados, várias coisas podem impactar nesse platô. E dentro da PCR convencional, nós não vemos essa curva se formando, a gente só vê a parte final, que é o platô lá, que a gente vai fazer a eletroforese, nós vamos ver isso aqui, tá? Essa parte do platô é o que nós vemos lá na nossa eletroforese, o resultado final. Essa parte outra a gente não vê. Só adiantando, quando você faz PCR em tempo real, o nosso aparelho ele tem uma capacidade de quantificar. E aí o quantificar dele, ele usa a fase exponencial. Então, um spoiler ali que vocês possivelmente sabem, mas eu vou falar mais futuramente, tá? Então, a platô que a gente vê na eletroforese. Lembrando que nós utilizamos o quê? DNA, tá? DNA, material genômico é o DNA para fazer as PCR. Quero fazer uma técnica, quero analisar um vírus de RNA. Perfeito, só tem que fazer uma metodologia antes, ou então até nas PCRs hoje, os kits, tem kits que fazem juntando a PCR com esse processo aqui, que é a RT. RT não é de real time, tá? RT de transcriptase reversa, reverse transcriptase. Então, transcriptase reversa, tem que pegar, eu pego o RNA e através dessa transcriptase reversa eu consigo utilizar o RNA como molde para fazer um cDNA, que é um DNA complementar. Então, eu vou transformar literalmente o RNA em um DNA e a partir disso, com o DNA em mãos, eu consigo aí aplicar a técnica de PCR para amplificar a região. Eu preciso de DNA. Posso usar RNA? Pode, mas eu tenho que fazer primeiro, então, esse passo anterior para poder prosseguir normalmente com a PCR. Então, transformar RNA em DNA, eu uso a transcriptase reversa, tá? Olha só, pensa comigo, os anos 80. Hoje nós temos termocicladores, né? Antes o que era? Aqui ainda tá bonitinho. Como é que eles faziam para isso? Aumentar, baixar, aumentar, baixar, aumentar, baixar a temperatura. Eles tinham que ter 3 banhos-maria, com a temperatura controlada, né? Aí o que acontece? Pega ali o tubinho com a amostra, e tinha que primeiro botar. Primeiro, ele colocava ali
deixa eu até me ajeitar aqui, eles botavam literalmente, acho que dá para ver aqui de qualquer forma, né? Então, primeiro, eles colocavam ali no de 95 graus, né? Botavam no de 95, então eles pegavam o negocinho e botavam no 95. Contou 1 minuto, beleza. Aí tá com o cronômetro ali. Passou pro de 60. No de 60, eu tenho que pipetar a enzima para no 70, porque no 60 vai grudar o primer, e em seguida a enzima vai ser usada já para fazer a extensão, né? Fazer a extensão. Então imagina, cara, botei no 95, legal. Passou o tempo, passei para 60. Legal, puf, botei a enzima, puf, passei para 72, beleza, voltei para de 95, passei para de 60, botei a enzima, puf, para 72, voltei para 95, 60, enzima, 72, 90, 70. Imagina, isso era um crossfit científico no laboratório, é um lab crossfit, é um crossfit científico, velho. Imagina isso, a pessoa ali, a pessoa que tá. Imagina, isso aqui era um negócio, cara. O cara ali não precisa de academia praticamente, o cara fazia um fitness direto. Aí o que acontece, né? Certo que na época, agora a gente não vê fotos em si, mas vai procurar fotos dos anos 80, tu vai procurar um cara da biologia molecular, certo, o cara era o The Rock, meu. Os caras deviam ser uns porradão, velho, umas mulheres fortes, uns homens fortes, porque ficar fazendo isso aí é crossfit, maluco. Isso é crossfit. Imagina, eu acho que hoje a maioria das pessoas não faria biologia molecular se tivesse aqui. Imagina isso, cara. Dificilmente as pessoas fariam esse tipo de negócio, né? É incrível isso. Então, o cara era o The Rock. Ou então, imagina, um cara desse, o cara ali, quando ia na academia, o cara ia na academia, não dava assim, ó. Pra ele, qualquer exercício era tranquilo demais. Ele tinha que fazer várias coisas pra dizer, ó, fiz uma sequência. Tipo, o cara faz tantas repetições. Cara, qualquer exercício era fácil pra ele, tá? Muito fácil pra ele. Isso aí, garoto. É, pra você não se machucar! Graças a esse cara aqui que veio depois, porque antes, quando só tinha esses banho-maria, se tu quiser fazer com banho-maria, dá, mas aí tu medir, tá? Lembrei de uma coisa, vamos pensar comigo, mais uma coisa, antes do Mr. Cycle, aqui eu falo do Mr. Cycle. Pensa comigo, tu tá ali, 60, 72, 95, 75, 62, e tu tá ali desesperado, tu tá ali, botei em cima, anotei o ciclo, vi o tempo, tal, aí de repente chega uma desgraça de uma pessoa no laboratório na hora. Abre a porta. E aí, cara, uma coisinha. A pessoa, tipo, já tá tucanado ali. Peraí, eu tava no ciclo 30, no ciclo 25, eu botei a enzima agora, eu tô... Não, onde é que eu tava? Não, quem sou eu? Onde estou? Onde vou? Não! Mas imagina isso, velho! O cara ali, o cara já devia ser meio paranoico. Bota aqui, chega alguma pessoa e já, tu já se trancar no lugar, né? Que aí a pessoa não poderia te encher o saco, né? O negócio ali, não, sai no braço com a pessoa depois. Porque imagina... Tem que ficar cuidando, ainda bem que inventaram a enzima melhor, né, e tudo, e também inventaram esse Mr. Psyche. Então esse Mr. Psyche foi o primeiro abençoado aí que apareceu para nos ajudar, que a gente não precisou mais desse negócio de ficar botando em cada um, e também com a termos aquáticos que descobriram, também não precisamos mais ficar colocando ali, né. Então, valeu, Mr. Cycle, abençoado seja o Mr. Cycle, o cara que inventou esse Mr. Cycle, tá? Então, gente boa... Estamos chegando aqui no final do vídeo. Peço àqueles que ainda não deram o like, dá aquela forcinha, dá o like ali. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal Rodrigues Stagmaier. Nós vamos vir com novos vídeos. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre eletroforese, que é o que culmina com o resultado da PCR convencional. Então, um vídeo vai complementar o outro. Então, no próximo vídeo, vamos mostrar essa questão das bandas, tá? Se é rock, é pop, né? A piada horrorosa, né, que eu fiz. Meu Deus. Vamos verificar
o tamanho, né? O tamanho importa, não importa, dentro da eletroforese. Vamos conversar isso no próximo vídeo. Então, gente boa, muito obrigado por terem ficado até agora comigo. Espero que dê tudo de bom aí e nos falamos. Segue o canal aí, a ciência tá on e vamos fazer vários videozinhos. Bota aí nos comentários se tu curtiu aí o vídeo, se tu tem sugestões para temas relacionados à biologia molecular. Coloca aí se por acaso tu teve também alguma vez que tu tá fazendo algum processo aí e alguém chegou e tu se perdeu no negócio, o negócio degringolou, tu ficou doido da vida. Comenta aí pra gente também, fala aí a tua experiência dentro da PCR convencional aí, se tu teve alguma coisa diferente, porque eu já tive coisas diferentes. Mas eu falo isso nos próximos vídeos. Então, valeu, meu povo! Valeu, pessoas! Até a próxima, até o próximo vídeo. Beijo do Flash aqui. Nos falamos. Abraço, gente! E aí, pessoal? Não. E aí, galera? Não. Carremules. Que carremules, cacete. Carremules. Grande rapaz, grande cara. Pode viver por aí. Viveu bem. Esse viveu bem aí. Viveu bem. Meu Deus. Meu Deus, eu falando tamanho. Vou me tirar do YouTube já no primeiro vídeo, né? Mas vamos deixar bem claro. Tô falando do tamanho da banda do DNA. Deus, tomara que o YouTube não me tire. É verdade, não preciso. Beleza. Sensacional. Parece aquelas propagandas aquelas propagandas de shampoo, mas eu tenho que melhorar meu cabelo ali. The Flash. Pessoal, vamos lá. Que medo, caiu o negócio atrás. Ó céu, ó vida, ó coisa. Vamos lá.